Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender algumas formas de realizar uma soma condicional usando SQL. Se você já usou planilhas como Excel ou Google Sheets, você já deve ter visto fórmulas como soma C, ou então, se você usa em inglês, algo próximo de sum if ou sum ifs, se você tem várias condições que precisam ser consideradas para fazer essa soma. Mas basicamente uma soma condicional é quando você quer somar ou contar todos os eventos que estão dentro de uma regra ou que eles respeitam alguma condição, certo? Então vamos direto para o vídeo aqui sem enrolação. Eu tenho uma tabela aqui com todas as vendas que foram processadas, né? Essa tabela está dentro de um banco de dados de teste. O nome da tabela é Orders. E vamos supor que eu tenho uma pergunta de negócio aqui, que é quantas vendas de alto valor foram processadas? E aqui eu estou considerando alto valor todas as vendas que o total foi acima de US$ 50, beleza? Como que eu poderia fazer isso? Bom, o jeito mais fácil de contar isso seria simplesmente dar um count nessa tabela e a gente poderia colocar um where aqui, né? Where total maior que 50. Ia voltar um número para a gente, nesse caso aqui 14.358, certo? Mas vamos supor que a gente não possa fazer esse filtro na nossa query geral, porque a gente precisa trazer várias informações aqui nesse select. Outras informações que não vão poder ser filtradas por esse total maior que 50. Então, quais formas a gente tem de não utilizar esse where aqui e ainda assim responder essa pergunta? Bom, a primeira forma seria utilizando o filter. Então, vou deixar aqui no comentário para a gente não esquecer o que a gente usou. O que é o filter? É uma forma de você filtrar na linha, na sua contagem, ao invés de filtrar a query inteira. Então aqui você vai utilizar a função filter e entre parênteses você vai colocar o que você quer filtrar. Então aqui a gente quer filtrar where total maior que 50. Então se a gente rodar a query, a gente tem exatamente o mesmo valor aqui de resultado, beleza? Então vou chamar aqui de essa linha de contagem com filter, beleza? E por que isso é melhor do que filtrar com where? Porque se eu quiser comparar com quantas vendas foram feitas de maneira total, eu posso fazer uma coluna aqui de total de vendas. E aí, se eu rodar, ó, eu consigo ver que eu tenho um total de 18.760 vendas. Dessas, 14.358 foram acima de US$ 50. Se eu tivesse filtrando com o where direto aqui na query, eu não ia poder fazer isso, certo? Essa comparação. Não ia poder ter esses dados aqui em mãos. Vamos lá. Outra forma da gente filtrar. Bom, a gente pode ainda utilizar uma contagem, só que em si, utilizando também a estrutura condicional mais famosa do SQL, que é o case. Então a gente pode falar case, ou seja, quando essa situação aqui for atendida, ou seja, o total maior que 50, então eu vou dizer true. Então a minha condição foi satisfeita. True. Eu posso pôr true, eu posso pôr 1, eu posso pôr o próprio total. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma contagem. Então basta que tenha qualquer resultado, que isso daqui volte qualquer resultado, é suficiente para mim. Por isso que eu vou usar true. E aqui eu posso finalizar o case. Por quê? Todas as vezes que isso não for verdade, ele vai voltar false. Quer ver? Ó? Eu vou até puxar só esse cara para mostrar para vocês o resultado. Vou tirar essa vírgula aqui. Então aqui já é o count, né? Deixa eu tirar o count e eu quero mostrar para vocês a coluna. Então olha como é que fica. Quando essa condição é verdade, ele volta o true. Quando é mentira, ele deixa nulo. E registros nulos não são considerados no count. É por isso que ele consegue contar corretamente. Entendeu? Então, voltemos aqui para onde a gente estava antes. E eu vou chamar isso daqui de count com case when. Beleza? E tem mais um caso. Deixa eu mostrar todo mundo aqui, ó, para mostrar que é igual e comparando com o total de vendas. Tem mais um caso, tem mais uma forma da gente fazer uma soma condicional, né? Ou uma contagem condicional, que é de fato utilizando a função de soma. Então, utilizando a função de soma, a gente pode usar
a estrutura parecida de condicional, de case when. Só que como aqui sim vai ser uma soma, o resultado que eu vou voltar, dessa vez ele importa, porque ele vai ser o resultado que vai ser somado. Então, se essa condição for satisfeita, eu quero que volte 1. Caso contrário, eu quero que volte 0. E aí eu finalizo. E aí, dessa forma, toda vez que a venda for maior que 50, ele vai voltar 1. Quando não for, ele vai voltar 0. E depois ele vai somar todos esses registros. Somar todos esses registros significa que tudo que for 1 vai ser somado. Ou seja, no final das contas, eu vou ter a contagem exatamente da condição que eu queria. Então, esse é um sum com case when. Se eu rodar, eu vejo que dá exatamente o mesmo número, beleza? Então, essas são algumas formas da gente fazer uma soma condicional ou uma contagem condicional utilizando o SQL, beleza? Qual que eu gosto mais? Bom, essas duas aqui vão funcionar em absolutamente qualquer banco de dados, beleza? Essa com filter pode não funcionar em alguns bancos de dados. Por exemplo, o Redshift não vai funcionar. Vai funcionar no H2, vai funcionar no Postgres. Então eu gosto mais de usar essas duas porque vai funcionar em qualquer banco de dados. Count, Sum e Case When é comum em todos os tipos de banco de dados. Agora, o filter não é. O filter é específico de alguns bancos de dados, beleza? Então é isso. O vídeo de hoje era simples, rápido, uma dica prática. Espero que tenha ajudado. Valeu!